Bom dia, vamos estudar a lição? E o tema da nossa lição de hoje é Sou livre? A gente vai para Salmos, capítulo 41 e o verso 9, nós encontramos assim: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Quando a cultura hebraica fala sobre calcanhar, levantar o calcanhar contra o outro, ela está dizendo que existiu traição naquele momento. Existiu deslealdade, desonestidade, existiu tudo que é uma traição. Então, quando a gente entra nesse salmo e a gente vê essa história, nós lembramos de quem? De Judas. E é exatamente sobre essa pessoa que nós iremos falar essa manhã. Quando Jesus e Judas estavam na ceia falando ali, Jesus se levanta e ele fala que alguém iria trair ele, que alguém iria vender ele. Todo mundo ficou sem entender, porque todos estavam andando com Jesus. Jesus sabia de que ele estava falando. Judas, em seu coração, sabia que ele já estava falando dele. Mas, será que Judas foi predestinado a fazer isso? E será que todos nós estamos predestinados para ser salvos ou para não ser salvos? Como que a gente consegue entender essa história de Judas? Será que Judas foi predestinado para trair Jesus? Porque se nós pensarmos assim, teria que existir alguém para trair Jesus para poder se cumprir a profecia. Talvez você já tenha pensado assim em algum momento, como eu já pensei assim. Mas quando Jesus está ali naquele momento e ele fala aquilo, e quando ele pega o pão e dá ele mesmo na mão de Judas, ele está colocando uma cultura judaica muito forte ali. Na cultura judaica, quando uma pessoa entregava uma comida na mão da outra, simbolizava que aquele contato, aquele ato de serviço ali, simbolizava uma amizade muito forte, um amor, uma confiança. Era isso que Jesus estava transmitindo a Judas, que ele era muito amigo de Jesus, que ele amava Judas. E quando Jesus fala que alguém iria trair ele, que alguém iria vender ele estava fazendo o último apelo a Judas. Era o último apelo a Judas. Mas Judas não ouviu o apelo de Jesus. Continuou com seu coração endurecido. E foi por isso que depois dali, Judas vai e traz Jesus. E vende Jesus. Mas, então, Judas foi ou não foi predestinado a isso? Ele foi até o último momento que Jesus pôde. Jesus apelou ao seu coração para que ele se voltasse para Jesus. Mas Judas não se voltou para Jesus. Foi o livre-arbítrio de Judas que fez ele escolher e tomar suas próprias decisões. É o livre-arbítrio que eu e você temos, que fazemos as nossas próprias escolhas. Então, quando Judas ele traz Jesus ali naquele momento, Jesus ainda faz o último apelo para ele. Eu e você traímos Jesus, Jesus faz o último apelo a nós. Mas quando será o último apelo que Jesus fará aos nossos corações? Será que nós iremos agir como Judas, que quando Jesus Cristo fez o último apelo a ele não quis saber, ele não quis ouvir, ele não voltou-se para Jesus? Ou nós iremos fazer como Pedro? Quando ele traz Jesus, ele nega Jesus, e Jesus se encontra com ele se volta para Jesus, ele pede perdão para Jesus, ele implora o perdão de Jesus, e Jesus perdoa ele de todo o coração. Agora aquele Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, é o mesmo Pedro que a gente vai encontrar lá em Atos, a partir dos versículos adiante, que é o mesmo Pedro que vai curar os enfermos, tirar os demônios. Quando a sua sombra passava, ele curava, aonde tocava, curava. É o mesmo Pedro que negou Jesus, mas que se arrependeu dos seus maus caminhos e voltou-se para Jesus. Então a decisão do nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, será que eu sou livre mesmo para escolher o que eu quero? Depende de nós mesmos. Jesus Cristo já pagou o preço por nós, já morreu na cruz por nós, já fez a parte mais difícil por nós. Agora nós precisamos tomar as nossas decisões todos os dias e escolher seguir ou não seguir a Cristo, porque Ele nos chama com todo amor, com todo carinho. O inimigo não, ele nos ataca, ele entra, ele penetra em nosso coração sem ser convidado e ele faz um estrago em nossa vida. Mas Jesus, com toda a paciência e seu amor, ele nos chama pelo nome, ele faz o último apelo a cada um de nós.